Eu quero usar um exemplo para você e eu quero que fique marcado da mesma forma que ficou marcado para mim. Eu fui ordenado há 2 anos atrás, no mês de junho. A igreja estava lotada, nós tínhamos pessoas na galeria, foi muito lindo o culto. E foi um culto festivo em que era um culto em que tinha muitas pessoas que eu convidei, parentes, amigos e tudo mais. E muitas pessoas vinham me cumprimentar, como a igreja se alegrou por ter mais um pastor, e muitos vinham me cumprimentar, e praticamente cumprimentei todos que eu pude. Mas em meio a muitos abraços, em meio a muitos apertos de mão, uma pessoa me marcou. Uma pessoa em que eu não tenho muito contato, admiro, sempre admirei, em que essa pessoa pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ela olhou para mim, deu as mãos. É uma pessoa magrinha, que eu, quando vou dar a mão para ela, eu seguro minha mão, porque eu dá medo de quebrar ela, porque parece que ela é tão frágilzinha. É uma mulher. E ela estendeu a mão, olhou nos meus olhos e disse assim: eu desejo para você tudo o que eu desejo para o meu filho. Outras pessoas vieram me cumprimentar, eu não sei o que elas falaram, mas o que essa pessoa falou para mim cravou no meu coração. E eu fiquei impressionado, falei: meu Deus, será que essa mulher me ama tanto assim? E passaram-se 2 anos, e hoje eu sou pai. Amanhã minha filha completa 6 meses. Olha que lindo, que bom. E aí eu entendi ainda melhor a frase daquela mulher para mim, porque ela disse: tudo que eu desejo para o meu filho, eu desejo para você. Irmãos, eu amo o filho dessa mulher. Eu admiro demais o filho dessa mulher. E eu sei que ela ama demais o filho dela. Foi a mãe do pastor Rafael que me disse isso. É impressionante. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou aqui, porque eu desejo tudo para vocês, o que eu desejo para a Natália. Eu desejo tudo de bom e do melhor para vocês. E eu quero ver vocês se dando bem. Eu quero ver vocês crescendo. Eu quero ver vocês prosperando. Eu quero ver vocês voando, irmão. Então eu quero o máximo da tua atenção. Quero o máximo da tua dedicação. E quero o máximo do teu respeito para meditarmos na palavra de Deus. Estamos falando em ser geração J. Isso começou o ano passado, no carnaval desse ano, onde nós trouxemos uma palavra em que existiram várias gerações. Gerações em que o mundo rotulava. E o mundo vem a rotular os jovens, porque é o momento, porque é o agir do momento, e será a próxima geração às vezes de consumidores e coisas assim. Então no carnaval nós falamos que existe a geração X, geração Y, geração Z. Tem mais? Alfa e outras muitas, mas nos prendemos nestas 3 e comentamos um pouquinho da geração Alfa e falamos que existe a geração J. E a geração J é completamente diferente das demais. Nomeamos como geração J por ser a geração de Jesus. E, ao meu ponto de vista, essa geração é uma geração que tem passado antes de Cristo e depois de Cristo. Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros. Depois vem o Novo Testamento e tantos outros. E se você comparar qualquer tipo de movimento, se você comparar qualquer tipo de religião, se você comparar qualquer tipo de geração, elas passam e acabam. A única geração que tem durado é aquela geração que escolhe ser geração J, a geração de Jesus. Elas viram se cumprir as promessas, elas têm visto se cumprir as promessas, e elas verão o cumprimento de todas as promessas. Eu sou geração J. Quem mais é, diga: eu sou geração J. E nesse retiro nós escolhemos, neste congresso, escolhemos falar geração J em avivamento. E existem algumas definições de avivamento, e eu queria deixar uma, que seria a minha definição para este congresso,
para você. Avivamento é um movimento espiritual, onde normalmente há um grande marco para a igreja. Basicamente é isso. Eu fiz uma definição de avivamento e quero que você pense junto comigo dessa forma para acompanharmos os nossos pensamentos até domingo. Avivamento é quando Deus transforma homens comuns em super-homens. Digo homens, mas é mulheres, ser humano. Avivamento é quando Deus pega uma pessoa comum e transforma ela em algo excepcional, em algo sobrenatural, em um herói. Vamos pensar assim? Então, avivamento é quando Deus pega um ser comum e faz dele um herói. O que é avivamento? Deus transforma. Avivamento é quando Deus pega uma pessoa comum e faz dela um herói. Amém? Amém. Está muito escura a capela? Porque já tem gente dormindo. Está muito escuro? Tá bom. Então tá bom. Então é isso. Vamos pensar que avivamento é isso. Que é quando Deus pega pessoas comuns e transforma elas em super-heróis. Existem algumas marcas do avivamento e existem algumas figuras aqui. Acho que vai uns dois para frente. Algumas figuras que marcaram a história. O primeiro grande avivamento aconteceu em Atos. Depois nós temos outros movimentos e outros grandes movimentos que surgiram não faz muito tempo. E eu marquei ali, coloquei algumas fotos. A primeira foto é de Paul Young Show. Ali embaixo tem uma igreja dele. Igreja para milhões de pessoas. Por ano, por mês, entram milhões de pessoas na igreja dele. Milhares. Ele está com 13 milhões, acho que foi na última coisa. Eu vi 13 milhões, me lembro. Alguma coisa, um movimento muito grande, de milhões de pessoas. E isso começou através de um homem que buscou isso. Nós temos também um movimento depois da foto mais velhinha ali, que começou nos Estados Unidos, conhecido como avivamento na rua Azusa. Se você for no YouTube, você tem um vídeo completo de todo o documentário disso. É muito interessante. Eles começaram um culto normal, de repente foram visitados de uma forma tão impressionante pelo poder de Deus, que uma das pessoas lá foi para o órgão, foi para o órgão, começou a tocar, e aquele louvor encheu aquele lugar de tal maneira, e todo mundo começou a cantar, e o culto durou dias. Pessoas passavam na rua e entravam na igreja. Pessoas caíam na igreja sendo batizadas do Espírito Santo, e foi um grande movimento, um grande avivamento. O grande detalhe é que aquela pessoa que tocava nunca tinha tocado na vida dela. Glória a Deus. A mesma coisa aconteceu com o Billy Graham, ministério que o pastor Rafael foi visitar recentemente, um homem que pregou em vários lugares. E uma das fotos que eles tiraram lá no museu tem uma foto assim que é como se fosse um condomínio, um conjunto habitacional, uma Coab, um CDHU, e ele lá pregando para aquele povo, e tinha gente lá em cima, na torre do prédio, pessoas na janela, e em tudo quanto é lugar, e esse homem com uma mensagem muito simples, terminava a mensagem e falava assim: Jesus Cristo morreu na cruz por você, e você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E as pessoas vinham à frente se rasgando, se colocavam aos pés de Jesus e tinham uma vida totalmente transformada. E esse homem é considerado o maior evangelista do século. Deus pegou um homem comum e fez desse homem um ganhador de almas. Deus pegou lá nos Estados Unidos, e nós temos total influência sobre este avivamento da rua Azusa, porque depois desse avivamento lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos começou a mandar evangelistas para cá, e é onde também surge aqui a Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo e o movimento pentecostal que conhecemos hoje. E hoje, exatamente hoje, com
completam-se 38 anos em que um grupo de pessoas de uma igreja chamada Igreja Batista de Jundiaí subiu a um local com o nome de Monte Horebe, e lá próximo a vários pés de jabuticaba, esse grupo de irmãos estavam orando, e de repente Deus se manifestou ali de uma forma tão sobrenatural, e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, e ali Deus falou que estava desenvolvendo, ministrando algo que era para continuar, algo que era contínuo, e a frase falada foi: isto é fogo sobre toras, fogo que não acaba, fogo que não para. Daí então surge Igreja Batista Nacional, depois mais para frente Igreja Batista Casa de Deus. Aleluia! Em 1974. Quem era nascido em 1974? 74. Glória a Deus, temos testemunhas oculares. Não. Eu estou falando isso para você começar a imaginar o que é um avivamento. Deus pegar pessoas comuns e transformá-las em grandes heróis. Pessoas que marcaram a época, tem lá a história registrada, alguns ainda vivos, e testemunhas disso. E nós somos frutos disso. E o mais lindo de tudo é que nós temos uma história desse jeito. Desde 1974 Deus já pensava em você, Deus já pensava em mim, muito antes. Mas em 74 Deus derramou um avivamento, e esse avivamento tem nos sustentado. Avivamento não é para acabar, avivamento é para continuar. Avivamento acompanha a geração jovem. Entendeu? E eu escolhi um tema que foi: Pedro, farei de você um herói. E eu escolhi esse personagem porque é um personagem em que tem muita coisa em comum com a gente, né? Porque muitas vezes nós queremos pensar em Jesus, a gente fala: meu Deus, Jesus está muito longe de mim, eu nunca vou ser, aí até desiste. Fala: não vou nunca vou ser igual a Jesus, não dá. Larga. Agora você pensa no Pedro e fala assim: Pedro já deu tanta mancada, não é verdade? Fala, você dá uma pisadinha na voz e fala: Jesus, Senhor, o Senhor cuidou de Pedro também, vai cuidar de mim. Não é assim? Todo mundo sabe dos defeitos de Pedro, não é? Fala uma marca registrada de Pedro aí pra gente. Negou Jesus, não é? Fala outra marca de Pedro. Afundou na água, não é? Lembramos disso. E eu quero começar a pensar com você algumas coisas que fizeram de Pedro um herói. E aí no final você vai falar assim, o seu nome, e imaginar você o tema que é: Leandro, farei de você um herói. Amém? Vocês leram lá alguma coisa sobre Pedro, e é interessante, não é? É até engraçado, você começa a imaginar a história. A gente vai trabalhar com algumas histórias dele aqui. Se quiser baixar um pouquinho a hora que eu estiver olhando para o outro lado, porque, né? Sei que vai ser aí também. Vamos lá, vou te apresentar um pouquinho Pedro. Pedro era um homem que tinha algumas atitudes de fé gigantescas. Pedro às vezes falava algumas coisas para Jesus que me deixam impressionado. E ao mesmo tempo esse homem tem uns momentos de fragilidade que fala: Jesus, dá até vergonha de Pedro. Fala: meu Deus, como pode? Ele acabou de fazer. E a gente julga Pedro, né? Tem hora que fala: Pedro, por que você negou Jesus? Mas esquece que a gente vive negando Jesus. Pedro, por que você afundou na água? Mas esquece que a gente vive afundando na água. Não é assim? Pedro também era irmão de André, um dos 12 discípulos de Jesus. Era um pescador por profissão e tinha uma sociedade com João e Tiago. Eles eram sócios, diz a Bíblia, e viviam pescando, viviam da pesca. Era provavelmente um pescador experiente, e também é conhecido como Simão, Cefas, chamado também por Jesus por causa do significado de pedra. E Pedro é um dos
discípulos mais citados por Jesus. Em João, capítulo 1, versículo 40 e 42, Jesus se encontra com eles, com Pedro e André, e faz um convite a eles. Vamos abrir a Bíblia lá? Eu não tenho nenhum texto ali. Esses textos a gente não vai mostrar, porque eu quero que você abra a tua Bíblia, eu quero que você marque a tua Bíblia, eu quero que você tenha contato com a tua Bíblia. Agora é hora de você ver que você não sabe nada de Bíblia, você não sabe nem onde está o Evangelho de João, e começa a ficar envergonhado com isso. Mas você só vai aprender se a gente tiver um momento assim. Então eu decidi não ter slide de versículo, porque não é verdade, não é agora que você fala assim, Jesus deveria ter pelo menos olhado o índice. Não é verdade? Dá um constrangimento agora. Ou você pensa assim, deveria ter trazido minha Bíblia de dedinho. Aí, mas se não provocar vocês nisso, se eu não começar a deixar você com vergonha em um congresso, no outro você não vai melhorar, você não vai ler a Bíblia. Então eu vou pegar no pé, todo o texto a gente vai ter que abrir a Bíblia, vai ter que pegar uma canetinha se for o caso aí, mas eu quero que você veja que você precisa ler mais a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 40 e 42. Quem achou diz amém. Amém.